Vamos lá. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aí em mais uma segunda-feira, né? Ah, melhor agora, Luiz? Também, melhor agora para mim, que vou bater aquele papinho com vocês que a gente está acostumado, né? Todas as segundas-feiras e as quartas-feiras. Oi, Jo Oliveira. Olá, Moisés Goiano. Vinícius, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. E aí, como é que vocês passaram hoje? Olá, César, boa noite. Como que vocês passaram hoje? Como foi o dia de vocês? Foi tranquilo? Bom, geralmente eu posto vídeo, né, aos domingos. Então, o que eu decidi fazer agora, né? Vou até informar vocês para que vocês fiquem atualizados no canal. Eu vou postar vídeo todos os dias no meu canal, tá? De segunda a sexta-feira. E aí, vocês, quem ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, né? E cliquem lá no sininho para que vocês recebam notificações de novos vídeos. Então, ontem eu subi um vídeo no canal do Charles. Eu acredito que alguns de vocês já tenham visto, né? Eu agradeceria se vocês fizessem alguns comentários, depoimentos, sugestões, né? Até críticas construtivas para a gente melhorar o nosso trabalho aqui. E a partir de hoje, então, todos os dias eu vou subir vídeos no meu canal, tá? Só não vou subir mais, então, agora aos finais de semana, como eu fazia antes, eu subia todos os domingos. Agora eu vou subir de segunda a sexta. Tudo bem, pessoal? Boa noite, Viação. Boa noite, Rosa. Tudo bem, Rosa Maria? Então, vamos lá? Vamos começar o nosso trabalho? Bom, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a tão sonhada virada de chave, né? Oh, meu Deus do céu, quando que vai chegar essa virada de chave, né? Boa noite, Dami. Pessoal, ó, se eu perceber que a imagem tá muito ruim, é porque eu já tive problemas com o meu celular, tive problema com a câmera, eu tava aqui, fiquei tipo quase uma hora tentando melhorar a imagem, mas se eu perceber que ela tá muito ruim para vocês, eu tiro a imagem, tá? E vocês ficam só com áudio, tá bom? Boa noite, Leandro, tudo bom? Vamos lá. Então, como eu sempre falo, né, eu gosto de começar me apresentando, eu sou a Danusa Machado, sou formada em psicologia, também sou operadora como vocês, né? Vivencio um pouco desse mundo aí das operações, né? Desse mundo excitante que é o nosso mundo do mercado de ações. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como virar a chave, né? Olá, boa noite a todo mundo que está entrando aí no canal, sejam bem-vindos. Então vamos lá. Eu acredito que aqui a gente, todos nós, né, independente do tempo que nós tenhamos aqui no mercado, todos nós já perguntamos para aquelas pessoas que são traders de sucesso, que nós já perguntamos para eles, como foi que você virou a chave? Como foi a sua virada de chave? Então hoje eu vou trazer um pouco esse assunto, vou tratar desse aspecto no fator psicológico, é claro, para a gente tentar virar a nossa chave aí, tá bom? E aí sintam-se à vontade para fazerem perguntas ou para darem sugestões. Oi, Leili, tudo bem? E aí sintam-se à vontade para fazerem perguntas, darem sugestões, fazerem críticas, tá? Eu tô vendo que tá bem craquelado, né, o vídeo, pessoal. Acho que eu vou tirar, tá bom? Eu vou deixar só a imagem, porque eu tô com um problema no... Peraí que eu vou... Só um minutinho. É porque a outra tela tava boa, mas nessa não tá muito boa, não. Vamos lá, então. O som tá ok, né? Então, vamos lá. E, assim, eu fiz algumas perguntas, né, para algumas pessoas que já fizeram essa virada de chave, para a gente pensar qual foi o aspecto que foi considerável, foi marcante na vida delas, né, para que elas pudessem virar a chave. Uma das pessoas que eu perguntei, aí tá bom, Gilson? O que tá bom? Som ou a imagem que tava boa? O som, né? Que a imagem tava bem craquelada. Eu tive problema hoje com o meu vídeo, com o celular. Mas vamos embora. Os dois tava bom? A imagem também? Então tá, né? Se vocês estão dizendo que tava bom, pera aí então. Sim, tá. Então vamos lá.
Tava boa? Então tá, vamos lá com a imagem. Pronto, deixa a imagem aí. Então aí o que acontece? Eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas que tiveram essa virada de chave, né? Só que antes de eu mostrar o que essas pessoas disseram, eu vou contar uma piada para vocês, né? Vou escrever uma piada aí, mas vocês vão ter que prometer que não vão embora, porque a piada é muito sem graça, mas vocês só vão entender ela no final da live. Eu peguei de um livro, assim, para quem trabalha com essa parte mais comportamental, assim, até pode entender a piada de primeira, né? Mas eu acho que vocês não vão entender de primeira, mas não vão embora. Eu prometo para vocês que até o final da live vocês vão entender o sentido da piada. Eu fiz ela de propósito, tá? Então aí, quantos psicólogos precisam para mudar uma lâmpada? Quem sabe dizer essa daí? Ai, gente, não vão embora, tá? Depois dessa piada, que tem mais. Olá, Edna, boa noite, tudo bem? Hein, pessoal, quantos psicólogos precisam para mudar uma lâmpada? Falem para mim. Ninguém sabe essa piada? Não? Não sabe? 10. Não são 10. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Não sabe? Beleza, eu vou falar então para vocês. 3? Não é 3. Não são 3 psicólogos, não são 10. 1! É isso mesmo, Caio. Um único psicólogo, só que a lâmpada, mas só se a lâmpada quiser mudar. Então, assim, calma, não fechem a live que vocês vão entender essa piada até o final da live, tá bom? Eu fiz de propósito. Então, pra gente começar a pensar sobre essa piada, é besta demais, né? Mas calma, até o final vocês vão entender, tá? Então, pra gente começar a pensar nessa live, nessa piada, uma das pessoas que eu perguntei como foi a virada de chave dela, ela respondeu a seguinte coisa, olha só o que ela trouxe. Opere para ser perfeito no seu sistema e não para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência de seguir um método com perfeição. Se nós fôssemos transformar esse depoimento em uma atitude, em uma única atitude, qual atitude vocês acham que descreveria esse depoimento dessa pessoa? Que atitude vocês acham? Opa, não era para aparecer. Que atitude vocês acham, né? Agora vocês já viram. Que atitude vocês acham que descreveria o depoimento dessa pessoa? Independente de quem já viu ali o que eu passei, mas eu queria saber de vocês. Se alguém chegasse assim e falasse isso pra gente, ó, opere com perfeição, né? Opere para ser perfeito no seu sistema, né? E aí a gente pode entender até metodologia ou entender setup e não para ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência de seguir o método ou a metodologia ou o setup com perfeição. Qual seria a palavra, a atitude, o comportamento que definiria essa frase para vocês? Disciplina, paciência, muito bem. Seguir as regras pré-determinadas e não fugir dela, muito bem, é exatamente isso, né? Tanto que foi isso que eu coloquei. Eu acho que o que define primeiramente esse depoimento é a disciplina. Não que, se eu tenho disciplina, pronto, acabou, não preciso de mais nada. Não, assim, eu trouxe um exemplo, um depoimento, né? Dentre outros, né? No decorrer dessa semana eu vou falar de outros depoimentos e vou trazer outras características para a gente pensar a respeito. Mas esse daí, hoje, especificamente, a gente vai tratar sobre isso, tá? Então, o que foi que essa pessoa trouxe, né? Ela traz pra gente a importância da disciplina. Então, a gente, assim, durante todos esses tempos, eu acho que, independente do tempo que a gente tem de mercado, que seja 1 mês, 2 meses, 3 anos, 10 anos, 5 anos, eu não sei, independente do tempo que a gente tenha no mercado, a gente sempre ouve falar de disciplina, não é verdade? Né? Assim, essa característica, essa atitude de disciplina é nova para alguém? Alguém está ouvindo sobre ela a primeira vez aqui? Eu acredito que não, né? Se tem alguém ouvindo pela primeira vez, pode falar pra gente, né? Compartilha com a gente, porque é muito comum. Uma das primeiras coisas que as pessoas trazem, ter disciplina, ter disciplina, ter disciplina. E aí, quando a gente fala em ter disciplina, né, para alguém que
que começa no mercado, sei lá, por exemplo, a gente vê essa pessoa, fala para ela que tem que ter disciplina, a gente tá ali massificado que tem que ter disciplina, mas eu acredito que muitas das vezes a gente não para pensar de fato o que é essa disciplina. Ou às vezes a gente até fala, ó, eu tenho disciplina, mas será que a gente tem mesmo a disciplina? Então, vamos pensar sobre essa questão, né? A Leile tá falando assim, ó, hoje não vou conseguir ficar, mas amanhã de manhã eu passo e assisto. Tá bom, Leile, obrigada, tá? Até amanhã, então. Vai ficar gravado. Eu já vou subir no meu canal hoje, assim que eu terminar, tá bom? Então, pessoal, vamos pensar no seguinte. O Alexander Elder, ele fala assim pra gente, ó, no livro dele, Aprenda a Operar no Mercado de Ações. O que ele traz pra gente? Ele fala da importância dos 3 M's. Eu acho que vocês já devem ter ouvido, né? Que é a Mind, que ele traz a questão da mente, que é a mesma coisa que a mente, o método que a gente fala com relação à metodologia, né, ou o nosso setup, ou a nossa forma de entrada no mercado, e ele fala do money, fala também do dinheiro. Além disso, né, ele fala, e é claro que a gente vai tratar aqui muito mais da questão da mente, né, o que traz a importância da mente. Ah, deixa eu passar para vocês meu canal, estão me perguntando aqui, só um minutinho. Deixa eu copiar aqui. Copiar. Não, peraí. Copiar. Opa. Peraí, pessoal. Ó, para quem ainda não se inscreveu, meu canal é esse aqui, ó. Meu canal do YouTube, tá bom? Então, ó, quando ele fala no livro dele dos 3 M's, né? E nós vamos tratar dessa parte mais da mente, tá? Porque é claro que o nosso fator é o mais comportamental, mas também é importante algumas questões que eu vou trazer para vocês lá na frente sobre o método e o dinheiro. Outra coisa que ele fala também, ele traz pra gente que a disciplina, olha lá a disciplina novamente, né? Ele fala da disciplina, ele fala da tolerância ao risco e ele também fala da facilidade com números. Ou seja, além dele falar, né, dos 3 M's para se ter sucesso no mercado de ações, ele ainda fala uma outra coisa. Ele acredita que o operador, para ser operador no mercado financeiro, tem que ter inato, ou seja, tem que nascer com as características de disciplina, tolerância ao risco e a facilidade com números. Eu não acredito que a pessoa precise ter isso inato. Não precisa. Por quê? Porque se eu acreditasse que a pessoa precisa ser inato, eu não acreditaria na psicologia, né? Que é a mudança do comportamento. E também o meu programa de inteligência emocional para traders trata justamente disso, de eu desenvolver, auxiliar as pessoas a desenvolverem comportamentos que farão com que elas tenham sucesso no mercado financeiro. Então, o que ele traz? Ele traz a importância da disciplina, da tolerância ao risco e da facilidade aos números para se ter sucesso. Além de que ele fala que o operador de sucesso, ele tem que saber ele tem que estudar a psicologia, ele tem que saber métodos e ele também tem que saber gerenciar o dinheiro. Então, vamos aproveitar esse exemplo aí que ele trouxe para a gente sobre a disciplina. Já que está se falando em disciplina, então vamos usar o exemplo da disciplina. A gente sabe que existem vários outros comportamentos que precisam ser desenvolvidos. Nós vimos no depoimento de um colega, aquele que já conseguiu virar a chave, que tem sucesso no mercado financeiro, né? Então nós analisamos a frase que ele trouxe e percebemos que a disciplina foi um fator considerável para ele virar a chave. Então vou usar a disciplina como exemplo, não que apenas a disciplina seja importante. Tudo bem, pessoal? Tá claro para vocês? Vocês estão entendendo? Boa noite, Thiago, tudo bem? Atrasado, mas seja bem-vindo. Vamos com a gente aí que você vai conseguir entender. Tudo bem, pessoal? Por enquanto tá claro para vocês? Tá fazendo sentido? Não tá confuso? Boa noite. Ah, beleza. Então tá. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Se a famosa disciplina é algo que ouvimos constantemente dos traders de sucesso, então por que a gente não desenvolve? Vamos pensar no seguinte fato, né? Se eu sei, né, que é para ser disciplinado e
eu não consigo desenvolver a disciplina, então por que eu não consigo desenvolver? Ou o que é pior, né? Às vezes eu até sei o que é disciplina, mas eu consigo identificar no meu comportamento o momento em que eu não estou sendo disciplinada no mercado, por exemplo, né? A ansiedade, sim, a ansiedade pode ser um fator que pode trazer a indisciplina, verdade, Edu, a ansiedade pode ser um fator. E aí, o que acontece, Edu, quando você traz pra gente a questão da ansiedade? Uma outra coisa que a gente para pensar também, que a teoria e a prática, elas são completamente diferentes. Às vezes, eu até sei, na teoria, o que eu preciso mudar. Mas só que na prática, muitas vezes, eu não consigo praticar. Ou, o que é pior, eu não quero praticar. Porque vamos pensar na seguinte situação, né? Então, vou usar o exemplo que o Edu trouxe pra gente sobre a ansiedade. Em algumas lives aqui, eu já falei para vocês, já comentei com vocês sobre a questão da ansiedade, do estresse, e eu dei algumas dicas de como a gente pode minimizar a ansiedade para ir melhor no mercado financeiro. Daí eu pergunto, quantas pessoas que sabem que são ansiosas ou se sentem ansiosas na hora de operar colocaram em prática aquelas dicas? Né? Então, assim, vocês não precisam responder, é claro, mas eu trouxe mais para uma autoanálise, porque muitas vezes a gente está tão habituado a ouvir as coisas, e hoje em dia ainda, no mundo que a gente vive, a informação, ela é muito fácil, a gente detém informação com muita facilidade, né? Basta eu abrir uma página na internet, basta eu abrir meu Facebook, basta eu abrir meu Instagram, eu tô sendo devorada pelas informações. Só que muitas vezes a gente não processa essas informações. Ou seja, ela passa, entra por um ouvido e sai por outro. E aí, eu até sei, em algum momento, né, e que aquilo é importante para mim, mas só que ele não fica na minha mente para que eu possa fazer essa mudança. Um dos motivos também é a correria do dia a dia que a gente vive, né? Então eu sei aqui que muitas pessoas chegaram do serviço agora, muitas pessoas foram lá tomar um banho, jantaram, vieram correndo, daqui a pouco vão ter que fazer outras coisas, e aí pode até passar essa questão, essa importância que a gente tem que dar para alguns comportamentos que a gente tem que mudar. Porque uma coisa é a gente ter consciência, uma coisa é a nossa teoria, outra coisa é a gente conseguir colocar aquilo em prática, não é verdade? Então deixa eu ver aqui que o pessoal no chat está falando, ó. É isso mesmo, Gutierrez. A autossabotagem, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, lá na frente. Perfeito, você matou a charada. Eu sei que tenho que ter, mas quando vejo já fiz besteira. Você matou a charada. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre autossabotagem, tá? Aí o José Roberto tá falando assim, ó. Oi, boa noite, tudo bem, José Roberto? Seja bem-vindo. Ele tá dizendo pra gente que quando ele fica operando, ele fica muito ansioso e os pés ficam gelados. Nossa, José Roberto, eu entendo bem. Assim, algumas pessoas ficam com os pés gelados, outras pessoas ficam com suor nas mãos. Então, o nosso objetivo aqui é ajudá-los na percepção desses comportamentos, porque assim, ó, uma coisa já é boa, que você conseguiu. Você consegue perceber, você consegue detectar o momento em que você está ansioso. Então, o que eu sugiro? Percebeu isso? Para com o que você estiver fazendo, porque se você está ansioso, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser resolvida. E aí, o que eu digo em alguma coisa precisa ser resolvida é desde você, de repente, gerenciar o seu risco. Será que eu estou entrando com um contrato demais? Será que eu já não tomei muito stop, que eu já perdi a quantidade de stops que eu tinha como determinado para hoje, para minha operação? Ou será que, entendeu? Vai colocando vários será, porque se você tá ansioso, se você tá com a sua mão gelada, alguma coisa tá acontecendo, pessoal. Então, quando vocês se perceberem assim, parem com tudo que estão fazendo, comece a prestar atenção na respiração de vocês, comece a observar os setups, né? Então, geralmente eu falo assim, anotem tudo que vocês fazem após as operações. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm feito trabalho comigo de inteligência emocional para traders, e a gente faz um trabalho muito minucioso em cima dessas anotações. E a gente tem descoberto coisas assim maravilhosas no sentido de mudança, de buscar mudanças, né? Perfeito. Vamos ver aqui. A Laura tá falando assim, ó. Essa definição parece que pode ser definida em um robô. Na verdade, para
operar precisa ser doidão. Disciplina é o fator para autoconvencimento. Autoconvencimento? Sério, Laura? Você acha isso? A Kelly tá falando. Oi, boa noite, tudo bem, Kelly? Seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. O Edu tá falando assim, outro fator que ajuda a esquecer a disciplina é a ganância. Verdade, Edu, muito bem colocado. A ganância, a ansiedade, o medo de operar. Então, assim, não adianta a gente entrar e achar que o nosso fator emocional não vai influenciar nas minhas ações. Porque vai. Lá na frente eu vou trazer um trechinho, mais um trechinho, né? Hoje eu procurei trabalhar em cima do Alexander Elder, que ele traz coisas assim muito legais pra gente conversar. E eu vou trazer mais um trechinho do livro dele, que ele fala isso com muita precisão. Então, assim, a ganância, o medo de operar, a ansiedade, são todos fatores que eles podem interferir, sim. E aí eu continuo batendo na mesma tecla. É importante a gente se conhecer, é importante a gente se perceber, né? E aí tomar uma atitude e não continuar operando, né? Não operar. Vamos ver o que está acontecendo, vou resolver aquela situação, vou resolver o problema que está me deixando ansioso, o problema que está me deixando com a mão suada, vamos ver o quê, o porquê. Eu estou operando com muito contrato, eu estou no meu limite de loss, né? Então vamos ver o que está acontecendo, né? Aí, ó, a Kairos, ele fala assim, ó. Uma grande sacada para começar a mudar e desconstruir os hábitos ruins é escrever e deixar na frente do monitor. Perfeito, Kairos. É isso mesmo. Olha só, pessoal, a dica que ele está dando. Muito boa. Escrever o que você... Eu mesma, ó, eu tenho aqui do meu lado, tem um mural, né? E eu anoto algumas coisas aqui que eu preciso lembrar sempre. E eu lembro que quando eu comecei a operar, tinha muitas coisas que eu fazia, eu falei, meu Deus, mas eu pensei nisso ontem, por que eu caí no erro de fazer novamente? E eu comecei a anotar, e faz muito sentido. E o importante, né, Kairos, é que a gente sempre olhe antes de sentar para operar. Outra dica que eu sempre dou para as pessoas é, antes de você sentar para operar, se prepara para o mercado, né? Faça as coisas, veja se está tudo conforme você queria, faça suas análises, olhe os seus gráficos, acompanha o Perete, né, de manhã, acompanha o Perete, veja como está o mercado, e se prepare, porque isso ajuda a minimizar a ansiedade também, né? Aí o Kairos complementa pra gente que geralmente a ansiedade vem com o peso das operações, é verdade, vem com o peso das operações. E aí a Laura, né, tá falando pra gente, quando ela espera o coração, quando opera, o coração acelera, mão gelada, suor, suadeira, rezo ou sou pulinhos e fico deprimido com o número vermelho na tela. Puxa vida, Laura, é verdade, e a gente fica mesmo, né? Então, isso daí, peraí, deixa eu só ler as outras que eu vou falar uma coisa muito importante que a Laura trouxe aqui pra gente, tá? O Edu, é verdade, o diário é importante, é sim, Edu. A Laura tá falando, ai, obrigada, Laura. Tá, bom trabalho, imagina, não tem problema, fique em paz. Volte mais vezes, seja bem-vinda, se inscreva no meu canal, você é muito bem-vinda aqui com a gente, tá bom? O Alexandre Mesquita, ele tá falando assim, que procura ter disciplina, quando bate a meta, ele para. Mas o problema é quando o loss me pega. Então, bate a vontade de tentar buscar o prejuízo. Acaba me deixando com medo de perder mais. Então, para. Perfeito. Olha só que legal que o Alexandre trouxe, né? Vamos pensar. Então, vocês trouxeram várias coisas aqui que são muito interessantes. Uma delas é assim, a gente precisa, né, de ter regras, né? Estabelecer uma espécie de um roteiro para vocês, diário, né? E fazer esse diário, como o Edu falou aqui pra gente. E fazendo esse diário, não é só para ele ficar escrito e ficar largado lá no canto. Então, nessa sugestão que eu dou de chegar um pouco mais cedo, ver como tá o mercado lá fora, leiam também as anotações que vocês fizeram um dia antes ou na semana anterior. Porque a sensação de perda é muito ruim. E assim, lembrem-se, eu sempre trago isso para vocês. O stop não é ruim se ele é colocado no lugar certo e se ele é respeitado, é lógico, né? Então não adianta eu colocar um stop e voltando o stop contra a operação, né? Eu tenho que colocar o stop adequado, né? Conforme o seu setup. E assim, tentem pensar o seguinte, se chegar no final do dia, vamos imaginar a seguinte situação. Chegou no final do dia,
meu dia hoje, o meu resultado não foi gain, foi stop. Mas o meu stop está dentro do meu planejado. Isso não dá uma certa satisfação, pessoal? Se não dá, deveria dar. Sabe por quê? Porque assim, você conseguiu se disciplinar. E isso também é disciplina. Ter disciplina não é sinônimo de ganho todos os dias. Ter disciplina é você respeitar o seu limite de stop também. Vocês entendem? Então, assim, o Caio me descreveu. A Laura Princess descreveu o Caio, né, Caio? O emocional é o principal fator que nos faz vencedor ou o contrário. Perfeito, é isso mesmo. Obrigada, Vinícius. Você passou meu canal aí, né? Obrigada, viu? Então, ó, pessoal, então assim, eu queria que vocês pensassem seriamente a respeito disso, tá? O stop, vocês não podem ver o stop como um inimigo, né? Então, assim, olha só, é muito mais alívio vocês chegarem no final do dia, vocês verem, olha, eu tomei stop, mas o stop tá dentro do meu planejado, do que vocês terem aquele desastre da conta gigante ou ser estopado pela corretora. E aquilo sim é pesado, aquilo sim traz culpa, aquilo traz medo de operar, aquilo traz insegurança. Não é verdade? Porque assim, ó, os ganhos, né, o sucesso, ele é feito de várias operações num decorrer de um período. Eu não sei como você se estabelece ou como você se planeja. Se é de 15 em 15 dias, se é uma vez por mês, mas o sucesso na sua operação, ele é determinado em um período, né? E não em uma única operação ou em um único dia. Se você tá num stop, se você fez o seu gerenciamento de risco, o seu stop, ele vai estar dentro do seu gerenciamento de risco, e o fato de você terminar o dia em um stop não seria um motivo para você ficar triste, seria um motivo para você se alegrar. Poxa, tô dentro do meu gerenciamento de risco. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então vamos lá, ó. O Cairo está falando assim, ó, o mercado exige que nós venhamos podando cada aspecto negativo da nossa personalidade. Isso. Veja que o que nos leva a perder dinheiro são justamente os defeitos na personalidade. Isso mesmo, o Kairos, ganância, ansiedade. E aí, Kairos, a impaciência, exatamente, né? Querer forçar a operação, o mercado não tá dando setup, eu quero forçar. E aí eu até falo, a gente não seriam defeitos da personalidade, mas são hábitos que nós temos que talvez se nós escolhêssemos outra profissão, eles não seriam tão assim destrutivos, né, pra gente, né? Porque assim, eu costumo falar, quem aqui não tem ganância, né? Quem não tem inveja, né? Quem não é competitivo? Só que se eu sou competitiva ou tenho ganância em alguma outra profissão, vamos supor, se eu faço bolo, se eu vendo bolo, isso não vai ter problema nenhum. Só que no mercado, esses comportamentos me afetam. Inclusive, eu gravei uma live para vocês, né, na semana passada, sobre inteligência emocional do trader. Lá está falando quais são os comportamentos ideais, né, quais são as competências necessárias para ser um bom trader, né? E assim, alguns comportamentos a gente tem que começar a lidar e tratar. Porque para nossa profissão, ele é nocivo, ele é prejudicial, né? Aí o Alexandre tá falando assim, ó, perfeito, Danusa, sou um leão para ganhar, mas quando perco viro um frango. Ai, Alexandre, olha só, Alexandre, então eu acho que vale a pena, de repente, você rever os seus stops, né? E não pensar no stop como uma perda ou algo ruim, né? Se você está gerenciando bem, o seu stop, ele deve ser bem monitorado e ele vai ser uma forma de te proteger, uma proteção, né? A Kelly tá falando assim, ó, e depois que comecei a escrever minhas operações, você consegue enxergar as coisas erradas que fez. Estou achando muito bom, Kelly. Olha só que legal que a Kelly falou pra gente, gente. Ela falou assim que depois que ela começou a anotar, e é bem isso, né? A gente vê como num espelho, não é, Kelly? Então, assim, fica muito mais fácil, algo que a gente tá ali suando, né? Tá tenso, percebendo. Quando a gente senta, que a gente tá numa pressão 12/8, que a gente tá mais calmo, a gente, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. É isso, né? E aí, conforme eu vou vendo, eu vou aprendendo com os meus erros e também com os meus acertos, porque é importante vocês anotarem os acertos também, tá bom? Aí o Anderson tá falando, quando eu tomo um loss fora do planejado, eu fico com muita raiva e perco tudo que... e quebro a conta. Já estou tomando os remédios. Poxa, Anderson, não pode ser assim, não.
talvez é por essa razão que você vê o loss como algo que jamais vai acontecer. Não, o loss, ele é a sua proteção, o loss é seu amigo. Se você faz um gerenciamento de risco adequado, o loss é seu amigo, você tem que ver ele como parceiro, porque lembre-se sempre, no final de um determinado período, ele é que vai te dar o resultado positivo, lembrem-se disso, tá? O Kairos, muitas vezes uma operação de ganho vira um loss apenas por ter deixado a ganância falar mais alto, é verdade, é isso mesmo. E o Enio tá falando, né? Oi, Enio, tudo bom? Boa noite. O que fazer quando na hora de entrar no trader acontece a hesitação? Leio o mercado, vejo a hora certa e para onde ele deve caminhar naquele momento, mas não consigo pôr a ordem. Tá. Enio, aí pode ter uma série de fatores, né? Pode estar relacionada com, ou você pode ter tido muitos dias de perdas grandes, significativas, fora do seu controle, né? Fora do seu gerenciamento de risco. E isso acaba te trazendo uma insegurança para operar. Então, assim, você tem que verificar. Por isso que é como a Kelly falou, se você começar a criar o hábito de fazer esse diário de bordo, você vai ficar mais, você vai começar a tomar consciência de qual comportamento pode estar afetando para que você esteja tão inseguro para entrar nas operações, né? Porque pelo que você está me falando, o seu setup você já tem bem formatado, você já tem bem formatado o seu gerenciamento de risco, então assim, o que falta mudar aí é talvez a sua insegurança, você está se sentindo bastante inseguro para entrar nas operações, né? Então a gente tem que ver o que causou essa insegurança em você, né? E até de repente, para minimizar um pouco dessa insegurança, talvez você diminuir a quantidade de contratos, não sei. É alguma coisa assim que você tem que analisar, ver o histórico, quais foram os motivos que te levou a isso, e aí você tentar fazer coisas para que você se sinta um pouco mais seguro antes de operar, né? E o Luiz está falando que ele segue 3 regras: disciplina, e quando está na dúvida, segue as 2 primeiras. Muito bem, parabéns, isso mesmo. Boa noite, Alexandre, tudo bom? E o Caio, Loss tem todo o negócio, oficina, açougue, etc. Não é diferente no mercado de capitais. E aqui mais ainda, né? Que a gente é uma forma da gente proteger o nosso capital aí, né, pessoal? Muito bem, muito bem. E aí, olha só. Então, é como eu falei, às vezes é muito fácil falar e não fazer. Então, assim, vocês parem para pensar um pouquinho, né? Aqui eu estou dando o exemplo da disciplina, mas que seja a ansiedade, né? Então, eu já dei algumas dicas de ansiedade. O que você pode fazer, né, para minimizar? Então, vamos começar a tentar colocar em prática, né? Olha só o exemplo que a Kelly deu, né? O exemplo do colega da disciplina, né? Que ele falou, o Luiz. Então, comecem a ter atitudes. Então, assim, não só na frente do mercado, porque às vezes a gente está acostumado a só chegar, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, na hora que eu estou operando. Mas na hora que eu estou operando, tudo aquilo já tem que estar bem formatado na minha cabeça. E como é que eu vou conseguir isso? Né? Através dos hábitos diário de bordo, através das observações de me conhecer, de saber como eu estou me sentindo, saber como eu devo agir, tá? Então, a gente pode começar por aí. E aí, vem aqui o porquê da piada, né? Para mudar, é preciso querer mudar, né? Então, é bem piada, assim. Eu até peguei em um livro essa piada, mas, assim, eu achei interessante trazer para que a gente pudesse pensar nessa questão de mudança. Porque, assim, eu posso vir aqui todas as segundas e quartas-feiras e falar, mas você tem que querer mudar, né? E aí, assim, se você tem claro, né, que foi até o que já falaram aí pra gente, se você tem claro, né, o que precisa ser mudado e você sabe o que você precisa mudar para ter sucesso no trader, então, assim, se você sabe, por exemplo, que é a disciplina que você precisa, né, então você precisa se disciplinar em quê? O que você não pode mais fazer para ter disciplina no mercado, né? Ou o que você deveria deixar de fazer para ter disciplina no mercado, né? E o que seria disciplinar-se no mercado para você? Bom,
eu sei que eu preciso ter disciplina. Então, para eu ter disciplina no mercado, eu não posso mais operar depois que eu tiver um X de loss. O meu loss é esse. Ou então, a minha disciplina é não operar com todo o meu valor que eu tenho disponível para trabalhar no mercado. Ou seja, eu vou fatiar esse valor e vou colocar aos poucos na conta, ou então eu vou só tirar daquela conta, e aí eu vou só tirar quando eu ganhar, toda vez que eu ganhar, que eu tiver um gain, eu tiro o valor, né? Então, isso é disciplina para mim. Ou então a disciplina para mim é acordar 30 minutos, 20 minutos mais cedo, sentar, me acalmar, tomar meu café, olhar o mercado com calma, olhar o meu gráfico, ver o que aconteceu ontem, fazer uma análise. Isso é disciplina para mim? Vocês entenderam, pessoal? Tá claro para vocês? Vocês estão conseguindo visualizar isso na vida de vocês? E eu tô falando assim, por exemplo, como eu já falei anteriormente, eu reforço. Eu tô dando um exemplo de disciplina, mas aí você pode estar, por exemplo, a ansiedade, como o colega falou, a ganância. Então, o que é não ter ganância para mim? É não ficar comparando o meu resultado diário com o resultado do amigo, por exemplo, tá? Tá claro? Ah, legal, tá claro, o RT tá falando. O Caio tá falando assim, ó, que já trabalhou com manutenção de celular, tinha 5% de perda. Para cobrir garantias. Tudo tem, só que é tudo gerenciado, né, Caio? Tem que ser tudo gerenciado, é isso mesmo. O Alexandre está falando o seguinte: estou há 1 ano operando e até aprender sobre gerenciamento de risco, perdi muito dinheiro. Hoje desenvolvi um setup e treino ele na real e simulador estudando diariamente. E para o emocional, Pasalix. Tá, você toma Pasalix e ainda consegue operar, né? Tá bom. E o Vinícius está falando: executar a disciplina é tão ou mais importante do ponto que se vai entrar no trade. É verdade. Isso mesmo, Vinícius. Você quer ver um exemplo disso que você está dizendo, que eu acho que muitas pessoas já se passaram por isso? Você vê lá, você tem o seu setup e você tá vendo, ó, tá vindo o meu setup, eu vou entrar em tal momento. Mas aí você vê o mercado indo. Você, não, eu vou perder essa oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. Não, eu não vou ganhar, eu vou deixar de ganhar. E acaba entrando no momento errado. Isso também é falta de disciplina, né? E ansiedade também, né? Aí o Alexandre tá falando pra gente: acerto as operações e não consigo ficar no trade quando dá 100 pontos. Eu saio e perco de ganhar 200, 500, 1000. O que fazer? Fiquei com trauma de stop. Então, Alexandre, é isso que eu tô falando. Você não pode ver o stop como seu inimigo. Eu acho que o que você poderia, não sei, talvez uma sugestão, é determinar um fator de ganho. Porque um valor de ganho, né? Uma quantidade por dia de ganho. Porque assim, a gente não vai ganhar tudo. Às vezes, né? Agora há pouco, antes de entrar com vocês, eu estava aqui estudando o gráfico e eu vi, poxa, olha só, no setup andou 200, 300 pontos. Mas a gente não pega os 200, 300 pontos, né? Eu vou pegar o quê? O que está determinado para mim, o que eu tenho como estratégia diária. Não adianta. Então, isso também é ganância, né? Então, isso de eu achar que o mercado vai tantos pontos e eu queria estar dentro dos 500 mil pontos e eu não aguento mais tomar stop, eu não quero tomar stop, isso também é ganância, né? E aí, essa ganância, ela vem disfarçada, olha só do que? De autossabotagem, né? Então, o que acontece? Se você fez todas aquelas perguntas que eu falei anteriormente, né? Então, assim, você sabe qual é o seu problema, você sabe o que precisa ter disciplina, né? Ou diminuir a ganância, ou deixar de ficar se comparando. Você sabe o que precisa fazer, você sabe o que precisa mudar, sabe como mudar e não muda. Ou até mesmo dentro de um depoimento desse, eu não consigo sair no stop, eu quero buscar mais e mais pontos. Isso é uma autossabotagem, né? E o que é autossabotagem? É quando a gente cria obstáculos e empecilhos de forma consciente ou inconsciente, muitas vezes é inconsciente, tá? Que atrapalha na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos. As crenças limitantes também, elas podem ser uma forma de autossabotagem. O fato de eu sempre...
quando eu tô ganhando, eu ganho um pouquinho, né? Como o colega falou, eu viro um frango, né? E quando eu tô perdendo, eu viro um leão. Isso pode ser uma autossabotagem, né? Então, assim, caso vocês tenham feito todas essas perguntas, ou tenham feito perguntas a si mesmo, olha, eu sei que eu preciso ter disciplina, porque eu não tenho. Eu sei que eu preciso diminuir minha ganância. Eu sei que eu preciso colocar o loss no lugar certo. E aí, vocês começam a fazer perguntas. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Ou vocês não têm as respostas para essas perguntas, se vocês não tiverem as respostas para essas perguntas, ou até vocês nem conseguem ver alguns comportamentos que estão prejudicando vocês de terem sucesso no mercado, isso pode ser uma autossabotagem, né? Que está impedindo vocês de ganharem dinheiro no mercado. Né, impedindo a gente de ganhar dinheiro no mercado, né? Eu me incluo, não é vocês, a gente, porque muitos dos nossos comportamentos, eles são inconscientes, né? A gente fala, não, imagina, isso não é só uma vezinha, só vai ser essa vez, né? Ou então, não vai ser dessa forma, da próxima vez eu faço direito. Não, né? Então, se é disciplina que eu preciso ter, então vamos trabalhar a importância da disciplina, tá? Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí ainda? Tá todo mundo quietinho? O chat parou de repente? Oh, meu Deus, será que foram embora? Não gostaram da piada? Ah, beleza. Olá, José, tudo bem? Chegou agora? Sejam bem-vindos. Oi. Então tá, vamos lá. Vou continuar aqui, tá? Vamos lá. Bom, e aí, o que acontece, né? Eu vou passar aqui... O Alexander Elder, ele fala o seguinte, que para que a gente tenha sucesso, para que a gente domine o mercado, é necessário conhecer sobre psicologia, sobre análise de mercado e gestão do dinheiro. Mas ora, veja, né? Tenho que conhecer sobre psicologia. Não, o que ele está querendo dizer, na verdade, é o seguinte, que você deve se conhecer, você deve ter comportamentos que vão favorecer as suas atitudes, as suas ações ali no mercado, tá? Então, você tem que ter o conhecimento da psicologia, você tem que saber analisar o mercado e, além disso, você tem que ter a gestão do seu dinheiro. E como a gente pode fazer isso, né? Assim, é muito difícil quando a gente se percebe, poxa vida, realmente eu estou me sabotando. Por quê? Porque eu tenho algumas atitudes que me levam a perder dinheiro. Então, assim, umas dicas que eu trouxe para vocês, algumas pequenas dicas, né? Aguarde o momento certo da sua ação, né? Se você tem um setup, confia no seu setup. Né? Então, é como sempre, né, os analistas, eles dizem, né, o Charnão, o Martini, eles falam o seguinte, o setup ele não vai dar certo 100% das vezes, mas ele é feito para dar certo a maior parte das vezes, né? Isso porque, lembram-se também que eu já falei para vocês, né? Eu tenho até um vídeo lá, uma live no meu canal, que é chamado Teoria do Caos. O mercado, então, ele ainda fala também o seguinte, o Alexander Elder, né? E aí, retomando o que eu estava falando, que assim, o mercado, na maior parte das vezes, ele é feito de caos. Então, o Alexander Elder fala que as pessoas inteligentes, os operadores inteligentes, por saberem que o mercado é feito, na maior parte das vezes, pelo caos, eles procuram momentos em que eles podem agir onde esse caos estará menos presente. Ou seja, onde existem aquelas variáveis que eu já falei para vocês, que a gente pode perceber. Ali no livro dele ele trata sobre os fractais, né? Mas assim, a gente sabe que a variável que a gente pode controlar é a gente, né? O que eu sempre trago para vocês. A importância de nós controlarmos as nossas variáveis, não é verdade? Então, assim, procurem respeitar o setup de vocês, aguardem o momento de ação. Então lembre-se, vocês só vão mudar se vocês quiserem mudar. Só se vocês quiserem mudar. Vocês são a lâmpada, né? Então a lâmpada só muda se ela quiser. Então assim, se vocês só vão mudar se vocês quiserem mudar, então vocês têm que começar a pôr em prática, né? Nós temos que começar a pôr em prática ações para me ajudar nessa mudança, né?
Uma delas é isso, eu tenho ali tudo estruturado, tenho meu setup todo definido, eu sei quais são os comportamentos que eu devo controlar, então eu vou ficar mais atento a isso, né? Vou respeitar, vou me disciplinar com relação a isso, né? Então deixa eu só ver aqui o que o pessoal tá falando. O Gutierrez, ó, ele disse que tá na estrada. Poxa, tá bom, Gutierrez, obrigada, viu? Assista lá depois. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E o Alexandro, uma coisa ele melhorou. Não faz mais 100 operações por dia. Muito bem, no máximo 20, acerto em média 80%. Só entro quando vejo liquidez. Tá, o Alexandre tá falando. Hoje tenho uma meta ganha e perda, mas sei o quanto é frustrante perder. Você acaba ficando mal. Infelizmente mexe com o meu emocional. E para aliviar comecei a fazer box. Que legal! Muito bom, Alexandre. É isso mesmo. Olha só, gente. O Alexandre está trazendo pra gente uma das questões aí que é importante no controle do emocional, atividade física, isso ajuda. Então assim, eu sou extremamente ansioso, eu fico muito estressado, vai praticar alguma atividade física, né? Eu já falei aqui várias vezes, né? Então, muitas vezes a gente sabe de algumas coisas, mas a gente não põe em prática. Então, será que eu quero mesmo mudar? Ou para mim é muito mais fácil eu ficar nessa minha situação de zona de conforto, eu me enganando, achando que eu estou fazendo alguma coisa para mudar os meus resultados e na verdade eu não estou. Pensem nisso, porque às vezes também é uma forma de autossabotagem. Vocês acharem que estão fazendo coisas para mudar e na verdade não estão. Uma das formas de vocês perceberem isso é como a Kelly falou. Olha lá o caderninho de vocês. Os comportamentos, as atitudes de vocês, elas permanecem a mesma? Então vocês não estão fazendo nada para mudar, né? Pode ser uma autossabotagem, tá? E aí, ó, ali a parte da psicologia, gestão do dinheiro e análise do mercado. Então, vocês têm que... Uma das dicas que eu dou, né? É o autoconhecimento, é saber o ponto fraco de vocês, né? Interessante isso que o pessoal tá trazendo. Então, poxa, se eu sei que eu não gosto de levar stop, que eu fico muito mal emocionalmente quando eu levo stop, é claro que ninguém gosta, né, pessoal? É claro que ninguém gosta, mas entendam o que eu estou falando. Eu tô querendo dizer assim, no sentido de ficar muito mal quando eu tomo um stop. Então, eu tenho que buscar algumas soluções para mudar esse meu comportamento, né? Para que eu não fique tão mal assim. Porque esses comportamentos ruins, elas acabam trazendo, por exemplo, frustração. E a frustração, a gente sabe que ele pode me tornar um pouco mais inseguro nas operações, né? Uma outra coisa, né? Não mude a sua estratégia no meio do caminho. Acredite no seu setup, olhe, estude, não estude somente o mercado, estude você também, a si mesmo, né? Vê ali o que você tá, os seus comportamentos, as coisas que mexem mais com você. Então, não estude só o mercado, estude a si mesmo, estude você também, né? Vamos estudar nós mesmos e, além disso, estudar sobre o gerenciamento do dinheiro, né? Sobre o gerenciamento de risco. E não mudar a operação no meio, não mudar a estratégia no meio do caminho, tá bom? É uma das dicas que eu trago aí para vocês. O Kairos está dizendo, um trader precisa buscar alcançar a cada dia. Quinta competência do trader. Quinta competência, Kairos? Nunca tentar se vingar do mercado. Morte certa, tá dizendo o Luiz. É verdade, Luiz. Morte certa. Vingança do mercado não existe, né? É assim, não adianta. É verdade. Para, respira e, se for o caso, volta a operar. Se não for o caso, resolve o problema em um outro dia, né? É isso mesmo. E aí, pessoal, né? Eu trago aqui para vocês uma frase, né? Pra gente pensar, que vai resumir um pouco tudo isso que a gente tem conversado, que a gente conversou aqui hoje, que é do Alexander Elder também. No livro dele, Aprenda a Operar no Mercado de Ações. Tá errado ali, tá? Eu vou mudar. Olha só que interessante essa frase, hein? Olha só. O equilíbrio mental é quase tão importante quanto a análise dos mercados. Tananana. A personalidade influencia as percepções.
Lembra quando a gente conversou sobre isso algumas lives lá atrás? Olha só, e o Alexander Elder, ele fala isso nesse livro dele, né? E ele fala também que a razão porque ela é fator crítico de sucesso ou de fracasso do operador, né? Que foi um dos nossos colegas que falou sobre isso agora há pouco também. Então, vocês percebem, pessoal? E daí, junto a isso que ele fala, que é uma das bases que eu utilizo para o programa de inteligência emocional do trader. Então, todos os comportamentos, eles podem ser desenvolvidos, mas você precisa querer mudar, né? Você é uma lâmpada, você precisa querer mudar, tá? Aí o Kairos está falando da quinta competência, né, Kairos? Que é consciente, a competência consciente, sim. A Esther tá falando, meu problema é que não aceito estar errada. Aí acabo tirando o stop, eu associo isso ao fato de ser sempre o exemplo da família. Todos confiam demais em mim. Poxa, Esther, é uma coisa muito, muito delicada, né, que você trouxe aqui pra gente. Mas, eu acho que o melhor disso tudo, Esther, é que você já conseguiu perceber isso. Eu acho que a partir do momento que a gente já tem uma percepção sobre determinada situação, isso já é bom, já é meio caminho andado. Então, agora você precisa adotar atitudes práticas para que isso não aconteça mais, porque você está se sabotando com essa atitude, não é verdade, Esther? Então, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês o meu e-mail. Quem quiser me ligar, me mandar e-mail, pode mandar, eu respondo todos, tá? danusamachado.com.br. Esse é meu e-mail, tá? Eu respondo todos os e-mails. Quem quiser conversar, a gente marca um horário aí para conversar. O Gilson tá falando. Obrigada, Gilson. É fácil me ouvir? Falo pra caramba também, né, Gilson? Aí o Marcos tá falando. Muito bom esse papo. Temos que manter o foco. Legal. Que bom, Marcos. E vocês me ajudam bastante, porque se não é a contribuição de vocês aí, não vai o negócio, né? Fica só eu falando aqui sem saber o que está acontecendo aí. E a Edna, Danusa, meu emocional melhorou muito quando eu passei a confiar na minha estratégia. Que legal, Edna, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Muito bom, Edna, parabéns, viu? E aí, pessoal, vou deixar aqui também. Obrigada, Thales, tá me dando parabéns. Olha só, eu vou deixar aqui para vocês também o meu YouTube, tá? Se inscrevam no meu canal. Eu vou pedir mais um favorzinho para vocês. Deixem lá as sugestões de vocês, os comentários de vocês, dizendo o que vocês acham, as percepções que vocês têm trazido, né? Que eu respondo todas também. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Vídeo todos os dias, Vinícius. Agora eu vou postar vídeos todos os dias, tá? Os mais compridinhos serão esses que são de segunda e quarta, né? Que esse vídeo eu já vou subir pro meu canal, mas os outros eu vou trazer um pouquinho mais picotadinho, tá bom? Para facilitar que vocês vejam aí quando estiverem indo para casa, ou voltando, ou fazendo alguma coisa mais rápida, tá? Obrigada. Obrigada, viu? É o Charles que tá falando? Obrigada, Charles. Você não cansa o ouvinte. Obrigada, Gilson. Obrigada. Vocês é que me ajudam também, né? Que vocês trazem um monte de questões bastante interessantes. Aí fica um bate-papo bem legal. Obrigada, pessoal. Aí eu peço, quem não está inscrito ainda no meu canal, se inscreva lá no meu canal, por favor, né? Deixem os likes aí, caso tenham gostado. E muito obrigada pela presença de vocês. Aí o Charlão falando, pessoal, fico muito feliz que vocês estão colhendo. Obrigada, Charlão! Não sabia que você estava aí atrás da cortina. Ainda bem que eu não fiz nada de errado, né, pessoal? Vocês estão de prova. O Alexandre está falando, obrigada, Danusa, suas palavras e seu conhecimento são ótimos, tem ajudado muito e sua tranquilidade é ótima. Obrigada, Alexandre, muito obrigada, viu? Pessoal, muito obrigada aí, RT Martins, obrigada, RT, de se inscrever lá. Obrigada, Martini, obrigada, Charlão, boa noite a todos, vamos descansar um pouquinho agora, pense no que eu falei, tá? E bora operar, né? Bora fazer sucesso, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso para vocês. Já eu já subo o vídeo pro canal, tá bom? Abraço, bom descanso, pessoal.